Boa tarde, meus amados irmãos. Uma tarde de quarta-feira de paz e bênçãos para todos. Eu me chamo presbítero Márcio Assis da Veiga. Estamos na série Apocalipse, as Divinas Revelações. Vamos falar sobre dois cavaleiros. Amém? Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 5 em diante. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevadas por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Aleluia! E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Meus amados e queridos irmãos, estamos numa palavra escatológica acerca do fim dos tempos, uma palavra apocalíptica, uma revelação do que há de acontecer quando a igreja for arrebatada e o planeta Terra entrar na fase da grande tribulação. Os 7 anos da grande tribulação. A primeira fase é a ascensão do anticristo, a sua apresentação. O primeiro cavalo é o cavalo branco e o seu cavaleiro é o anticristo, que regerá a terra com mãos de ferro, regerá a terra com uma oratória extraordinária. Ele vai ter grande poder político, vai ter grande poder de convencimento, com uma oratória extraordinária. E vai conseguir consertar todos os problemas da época a qual ele for, aleluia, apresentado. Os problemas que tiveres, fosse hoje, esse problema mundial, vamos supor, se ele fosse apresentado amanhã ou depois de amanhã, ele conseguiria consertar esse problema e os problemas financeiros que viriam, todos os problemas da sua época, nos 3 primeiros anos e meio. Mas após, virá a ira de Deus sobre a face da terra. E a ira de Deus sobre a face da terra começa com a abertura desses 6 primeiros selos. E agora, nós acabamos de ler o terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 anciãos que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. O que quer dizer com isso? Alimentação, nessa época, o planeta, para a ascensão do anticristo, para a apresentação do anticristo, que vai ser um grande ditador mundial, um líder carismático, hiper empenhado em ajudar a humanidade, em consertar o planeta. E para que todos possam consumir, comprar e vender, vai ter que entrar no seu sistema, vai ter que aceitar o seu sistema, vai ter que aceitar a sua forma de governo, vai ter que aceitar as suas imposições. Só que ele vai apregoar que a Terra vai estar passando por um momento de modificação, de dificuldades financeiras. Os problemas climáticos, as catástrofes naturais, enchentes, queimadas, todas essas coisas que estão acontecendo, e na grande tribulação vai piorar 100 vezes mais. Vai diminuir a colheita, vai diminuir a provisão, e a alimentação vai ficar muito mais cara. E vai ser reduzida a alimentação por cada cidadão. Nós podemos ver que nós já estamos sendo doutrinados, treinados a vivermos na época do anticristo. Se você for numa prateleira de um supermercado, você vai ver vários itens, a prateleira lá escrita: 5 itens por pessoa, 3 itens por pessoa, 1 item por pessoa. E nessa época que está falando aqui, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro é 1 dia de trabalho para você comprar a sua alimentação. Então vai ser muito escasso. Então a humanidade dependerá demais da ajuda humanitária desse governo central, desse governo do anticristo.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Foi-lhe dado poder para colocar na balança todas essas coisas. Então, agora você imagina, o camarada vai trabalhar para comer. Imagina, nessa época, os desviados do evangelho. Aqueles que foram rebeldes e desobedientes à fé cristã. Não creram no arrebatamento da igreja. Não creram na vinda de Cristo Jesus nos ares buscar a sua igreja. Aqueles que ficaram para trás. As pessoas que eram simpatizantes do evangelho. Frequentavam a igreja evangélica. Faziam campanhas. Porém não queriam se batizar. Não queriam ter compromisso com Deus porque eram novas demais. Porque tinha que alcançar os seus ideais. Tinha que alcançar os seus objetivos, os seus propósitos, os seus sonhos. E tinham que trabalhar, tinham que estudar, tinham que se dedicar aos seus afazeres. Depois eles iriam se converter e ficarem firmes com o Senhor. Só que a Bíblia diz que, aleluia, o dia e a hora do arrebatamento da igreja ninguém sabe. Só o Pai Celestial, nem os anjos, nem o sagrado e santo Filho do Deus vivo sabe o dia e a hora que ele vai vir arrebatar a sua igreja. Então nós fazemos planos. Mas a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O que são os nossos pensamentos? São os nossos sonhos, os nossos projetos. Salmo 37, versículo 4 e 5, deleita-te no Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vosso Pai Celestial, Ele bem sabe que vos é necessário. Ele sabe o que é necessário para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós temos que colocá-lo em primeiro lugar. Não quer dizer que nós não vamos estudar, não vamos fazer faculdade, não vamos prestar um concurso público, não vamos estudar para prestar um vestibular. Mas o dia tem 24 horas. A semana tem 7 dias. Nós podemos dar a parte do Senhor e podemos dar a parte para a nossa vida secular, para os nossos sonhos e projetos. Só que nessa época aqui, aqueles que se desviaram, aqueles que se dedicaram demais para viver bem nessa terra, nesse momento, se tiverem a consciência de que houve o arrebatamento da igreja, porque eles terão essa consciência, que o anticristo está reinando na face da terra, e que se eles não entrarem no sistema do anticristo, não aceitarem o seu governo, todos os seus estudos foram por água abaixo. Vamos supor, agregou 100 milhões de reais. Se não entrar no sistema do anticristo, na moeda única mundial, seja ela digital ou não, porque cédulas e moedas serão obsoletos, cairão no desuso. Então, provavelmente, pela época que nós estamos vivendo, será uma moeda única digital mundial. E só vai poder converter o dinheiro que você tinha se colocar a marca da besta ou o número do seu nome e adorar a sua imagem. Agora você imagina o cristão que levava a vida de qualquer maneira, que não adorava o Senhor como tinha que adorar, que não ofertava, não dizimava, que não orava, que não jejuava. A Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons do Senhor. O cristão que não orava pelas madrugadas, que não era zeloso, não era especial e não tinha boas obras. Eu acabei de ler em 1 Pedro que se apenas só o justo se salva, aonde estará o ímpio e o pecador? Onde estarão os desobedientes, os rebeldes? Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo está voltando. E nos dias do anticristo vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil a conversão genuína. Hoje nós temos o auxílio do Espírito Santo. Hoje nós temos a cooperação do Espírito Santo. Nós temos a ajuda, a força, o vigor, a consolação, a edificação, as revelações, o abraço, o carinho do Divino Espírito Santo. Mas naquela época vai ter que ter uma fé extraordinária, porque o Espírito Santo não estará mais na terra. Só estará as lembranças das pregações, dos ensinos escatológicos, que são cada vez mais escassos na igreja, por causa da teologia da prosperidade.
Eu não aceito, é só vitória e temos que prosperar, temos que ter uma boa internet, temos que ter um bom celular, temos que ter um bom carro, senão Deus não é comigo. Deus está preocupado com almas para o arrebatamento, para não passar por esses dias cruéis e trabalhosos da grande tribulação. É isso que Deus quer, que em primeiro lugar, aleluia, em primeiro lugar seja o reino dos céus e a sua justiça, que você fique firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. A faculdade vai vir por consequência. O emprego numa multinacional, ou o seu emprego tão sonhado público, seu concurso público para você ganhar 10, 20, 30, 40, 100 mil reais, é consequência. Porque os seus estudos, a sua dedicação, a sua vida secular e você não deixar em segundo lugar a sua vida espiritual, vai te levar ao sucesso, vai te levar aos seus sonhos, suas bênçãos desejadas, seus projetos alcançados. Você vai ter a sua dedicação, a tua força de vontade, o auxílio divino, se você colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Se você não colocar ele em primeiro lugar na sua vida, você pode alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos, para essa vida, para este mundo. Mas o arrebatamento da igreja vai vir. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. No momento, no abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, meu irmão. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, com os nomes escritos no livro da vida, nos encontraremos com Cristo Jesus nos ares. E aí, qual a tua escolha? As bênçãos materiais? Os prazeres dessa vida presente? E ficar para trás? Não ser arrebatado? Passar nos dias do anticristo? Se você colocar a marca, perdeu a salvação. E se você não colocar, corre o risco de perder a vida. Não é melhor você se dedicar hoje ao evangelho? Ser um crente fiel, verdadeiro? Se esforçar, lutar contra você mesmo, demonstrar para Deus que você quer santidade, que você quer viver pela fé, você quer obter, que você quer conquistar, mas você quer as mansões celestiais em primeiro lugar, você quer a glória celeste. Para isso que nós fomos chamados. Louvado seja Deus. Então esse foi o primeiro cavaleiro. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que na realidade é verde. Na realidade é verde, tá, irmãos? Mas deixa isso para outra história, mas vamos lá. Eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Isso tudo, irmãos, está guardado para a grande tribulação. Deus quer nos livrar disso, irmãos. Deus vai vir buscar um povo seu, especial, zeloso, com boas obras. Um povo que se santifica, se separa, um povo que busca os seus ideais. Porque a Bíblia também nos diz, Deuteronômio, se não me falha a memória, no capítulo 28, que nós comeremos o melhor dessa terra. Estaremos por cima e nunca por baixo. Seremos cabeça e não cauda. E ali ele vem externando as bênçãos prometidas aos fiéis e sinceros a Deus. E no final ele vem dizendo: desde que vocês adorem a Deus em espírito e em verdade. E no Evangelho de Mateus, louvado seja o nome do Senhor, não quero prolongar muito esse vídeo, mas no Evangelho de Mateus capítulo 10, acho que é versículo 26, rapidamente, irmão, nós temos bênçãos para essa vida. Deixa eu ver aqui, ó. Louvado seja Deus. Olha bem. Olha só. Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus, olhando para ele, disse-lhe: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Porque eles tinham perguntado quem poderia se salvar. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos?
Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguis, quando na regeneração do Filho do Homem se assentares no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então, meus amados irmãos, quando nós nos dedicamos ao Evangelho, nós recebemos nessa vida e depois a vida eterna. Não é que nós vamos cobrar para pregar, não. De próprio Deus vai nos dar uma prosperidade de prata, de bronze, e de ouro e de diamantes. Deus é dono do ouro e da prata, meus amados irmãos. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele olhar para trás, o Senhor não tem prazer nele. Então, é bom ter um bom carro, uma boa casa, uma boa condição, boas roupas para você se apresentar nas igrejas, nos congressos, nos cultos ao ar livre, para você sair para ir para o shopping, você ir buscar seus filhos no colégio, a sua esposa no trabalho e fazer compras. É essencial um carro, é essencial boas roupas, um bom relógio. Mas nós temos que saber que todas essas coisas vão ficar aqui. E nós vamos ter ruas de ouro. Nós vamos ter mansões celestiais. E nos dias da grande tribulação, quem buscou as coisas terrenas e visou somente as coisas terrenas, mundanas e carnais, quem serviu a Cristo de qualquer maneira, dava o resto para Cristo Jesus. Eu vou aos cultos aos domingos e tá bom. Eu oro uma vez na semana. Tá bom, tá bom. Senão eu vou ficar fanático, irmão. Tudo que é demais estraga. Tudo que é muito não é bom. Tem que ter equilíbrio. Aí você, 7 dias na semana, dedicava um dia de culto ao Senhor. Ainda ficava dormindo. Não evangelizava, não lia a Bíblia, não orava pelas madrugadas, não orava de manhã, nem de tarde, nem de noite. Somente no culto. Não ganhou almas para o reino. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas e multidões de seus pecados são apagados. Meu irmão, os prazeres desta vida, as coisas boas, coisas lícitas, não estou falando de pecado não, estou falando de coisas lícitas desta vida, e as coisas ilícitas também, não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada para os servos do Senhor, para aqueles que ouvirem as trombetas, ou aqueles que dormirem, esperando o arrebatamento da igreja que ressuscitarão primeiro. Aqui, irmãos, nós acabamos de ver, aleluia, que havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por sobrenome a morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra, com espada, com guerras. Hoje nós não temos espada, material bélico, material químico, biológico. Louvado seja o nome do Senhor. Com fome, como foi falado, o cavaleiro anterior, o terceiro cavalo, aleluia, louvado seja Deus, o cavalo preto, vai limitar a medida, a quantidade de comida por ser humano. E só vai poder comprar comida quem tiver a marca da besta. Além de ser limitado, só pode comprar quem tiver a marca da besta na mão direita ou na testa, ou o número do seu nome. Você vai querer passar por esses dias cruéis e sanguinários. Dias que o homem desejará morrer e a morte fugirá dele. Não deseje passar por isso, meu amado irmão. Jesus Cristo tem paz eterna para você na glória, aqui na terra e na glória. Dedique-se ao santo e sagrado evangelho do Senhor. Dedique-se a Jesus Cristo, as boas novas. Entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. As coisas desse mundo são terrenas, são passageiras, mas o que está guardado para nós são eternas. E sem dizer, irmãos,
que esses primeiros 4 selos já foram terríveis. E ainda há mais 3 selos para nós lermos. Nós vamos chegar nesses 3 selos. Amém, meus amados irmãos? Você que assistiu até o final, deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que esta palavra alcance dezenas, centenas de vidas. Deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração. Tenho subido aí para a glória de Deus, tenho subido aos montes para orar, tenho orado pelas madrugadas, por todos os inscritos, todos os visitantes, todos os meus amigos, cooperadores, parceiros na plataforma. Adore a Deus. Não é balela, não é história da carochinha. Apocalipse significa revelação, revelação do fim dos tempos, revelação das coisas que hão de acontecer. E os fins dos tempos é esse tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo o princípio das dores. De repente já estamos até no final dos princípios das dores. A qualquer momento Cristo Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. E você vai querer ficar para trás? Existem 3 ou 4 filmes com esse nome, Deixados para Trás. Não sei nem se dá espanto. Mas existem 3 ou 4 filmes. Assista. Assista todos os filmes relacionados ao arrebatamento da igreja. Você vai ver como é que é terrível. Só falando, as pessoas às vezes não creem. Vai ser terrível, irmão. Mas Deus tem livramento para nós. Deus tem um lugar especial para nós na glória. Deus tem uma mansão celestial na glória para nós. Para todos aqueles que se esforçarem, que lutarem, aqueles que não olharem para trás, os pecadores arrependidos. Pecados todos nós teremos até o dia do arrebatamento. Porque depois do arrebatamento, na hora do arrebatamento, esse corpo que é mortal será revestido de imortalidade. Esse corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. E aí nós o veremos como ele é, nós seremos como ele é, glorificados. Aí acabou o pecado. Não haverá mais lágrima, porque Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais noite, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso será a nossa luz eterna. Então, meus amados irmãos, converta-se a Cristo Jesus, fique firme. Não olhe para os escândalos. No Evangelho de Mateus, se você estudar o Evangelho de Mateus, você vai ver que ele deixou escrito na sua palavra, é necessário que haja os escândalos, para os que são fiéis e verdadeiros se destacarem. Então, meus amados irmãos, não queira passar pela grande tribulação. Não é brincadeira. Eu não estou pedindo pix, eu não estou pedindo R$1, não estou pedindo nada, eu estou pedindo que você se converta a Jesus Cristo. Não estou pedindo para que você venha à minha igreja, porque a igreja não é minha, primeiramente a igreja é de Deus. E segundo, eu sou obreiro, não tenho igreja, não toque em dízimo nem em oferta. Só estou querendo que a sua alma seja salva e você não fique na grande tribulação. Essa é a minha missão, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É o que está escrito na Bíblia Sagrada, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno coloque os seus anjos ao seu redor para te livrar de todo mal. Que o Eterno abençoe nossa nação. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E Jeová, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Deus aclamado, é o Deus adorado, por intermédio do seu santo e sagrado Filho Jesus, nesta nação. Esta nação pertence ao Senhor Jeová, Deus eterno e todo-poderoso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Ele que vive e reina para todos sempre. E quer nos levar para morar com Ele e seu Pai na glória. Graça e paz, meus amados irmãos. Deus abençoe.